Olá, eu sou Sabrina BT e esse é o Contexto Histórico, um podcast onde conhecemos personagens incríveis na história do cristianismo e descobrimos como suas vidas inspiram nossa fé até hoje. Um monge que liderou um movimento de transformação espiritual e levou a cidade de Florença a queimar diversas obras de arte e literatura. Um dos episódios mais polêmicos da história da cultura renascentista na Europa. Esse homem é Jerônimo Savonarola, de quem vamos conhecer um pouco no episódio de hoje. Vamos começar com um contexto histórico. Jerônimo Savonarola, nascido em 1452 em Ferrara, Itália, cresceu em uma família piedosa, mas também marcada pela insatisfação com a corrupção moral da sociedade de sua época. Durante a juventude, ele demonstrou grande habilidade intelectual e sensibilidade espiritual, que foram direcionadas para o estudo da filosofia e teologia. Contudo, o que o levou à vida monástica foi uma profunda crise existencial, alimentada por sua indignação com a imoralidade ao seu redor e pela rejeição sofrida ao tentar um relacionamento com uma jovem da família aristocrática. Então, ele decidiu ingressar na ordem dominicana, abraçando uma vida de humildade e serviço. A crise existencial que levou Jerônimo Savonarola à vida monástica foi marcada por um profundo sentimento de insatisfação e desilusão com o mundo. Ele cresceu em uma sociedade que, aos seus olhos, estava saturada de corrupção moral e injustiças sociais. Jovem e idealista, Savonarola nutria o desejo de encontrar o significado na vida, mas sua busca inicial foi frustrada, tanto na esfera pública quanto na pessoal. Um dos eventos mais marcantes foi o relacionamento que ele tentou desenvolver com uma jovem da influente família de Strozzi, em Florença. Apesar de seus esforços, ele foi rejeitado devido ao preconceito da família da moça contra o Savonarola, que eram vistos como menos prestigiados socialmente. Essa rejeição feriu profundamente o orgulho e a sensibilidade de Jerônimo, aumentando sua sensação de isolamento. Sentiu-se desprezado e desamparado. Ele encontrou consolo, então, em uma busca mais profunda por Deus, mergulhando em oração e contemplação. Essa rejeição foi apenas um dos elementos que moldaram seu crescente desencanto com o mundo. Savonarola observava com pesar a degeneração moral da sociedade e o egoísmo humano que parecia imutável. Ele chegou a escrever em cartas e poemas sobre seu desgosto com a superficialidade da vida secular e as injustiças que testemunhava. Esses sentimentos o levaram a abandonar a ideia de casamento e a buscar um chamado maior. Ele acreditava que somente a vida monástica poderia proporcionar um ambiente de verdadeira conexão espiritual e serviço a Deus. Ao entrar para o convento dominicano, Savonarola assumiu tarefas humildes e devotou-se inteiramente à oração, ao jejum e ao estudo das Escrituras. Esse período inicial de sua vida religiosa foi fundamental para moldar o pregador ardente e reformador que ele se tornaria. A rejeição pessoal e a crise existencial serviram como catalisadores para sua transformação em uma das figuras religiosas mais influentes do seu tempo. No convento de São Marcos, em Florença, Savonarola destacou-se pela devoção à oração e ao estudo das Escrituras,
que se tornaram o centro de sua vida espiritual. Inicialmente, um pregador tímido, mas ele passou por uma transformação após uma visão que sentiu ser chamado por Deus para anunciar a justiça divina e o arrependimento. Esse episódio marcou o início de sua missão como pregador profético. Sua pregação apaixonada, repleta de denúncias contra o pecado e a corrupção, logo ganhou notoriedade. Ele condenava tanto os excessos do povo florentino quanto a hipocrisia do clero, desafiando abertamente a autoridade religiosa e política. Savonarola denunciava os luxos da família Médici, que governava Florença, e também a corrupção da igreja da sua época. A família Médici era uma das mais influentes dinastias de Florença, controlando a cidade por meio de uma combinação de poder econômico, político e cultural. Sob Lorenzo de Médici, conhecido como o Magnífico, Florença viveu um auge cultural e artístico associado ao Renascimento. Os sermões intensos de Savonarola eram comparados aos trovões de um profeta do Antigo Testamento. Atraíam multidões e resultaram em um grande movimento de reforma moral na cidade. Ele liderou a famosa Queima das Vaidades, na qual objetos de luxo e arte considerados símbolos de excessos foram destruídos. Nessa queima, algumas coisas incluíam como livros considerados imorais ou heréticos, como obras de autores clássicos e renascentistas foram queimadas, pinturas de conteúdos seculares ou consideradas impróprias, incluindo algumas obras de artistas renomados da época, roupas extravagantes, espelhos, perfumes, perucas e outros itens de luxo, instrumentos musicais e jogos de azar. A história conta que as pessoas, e inclusive muitos artistas, eles mesmo que deram as suas obras para serem queimadas, porque foram convencidas pelas pregações e discursos de Savonarola. Sua crescente influência, no entanto, trouxe inimigos poderosos. Savonarola foi excomungado em 1497 e acusado de heresia. Após ser preso e torturado, foi condenado à morte. Em 1498, foi enforcado e queimado em praça pública, deixando um legado de coragem e fé inabalável. Apesar de controverso, ele é lembrado como um precursor da Reforma Protestante, um homem que buscou alinhar sua vida e a missão com os princípios das Escrituras, enfrentando as maiores autoridades de sua época para clamar por justiça e santidade. E agora um momento curiosidade, tá? Savonarola, ele iniciou seus estudos para se tornar um médico inicialmente, seguindo os passos de sua própria família, mas abandonou a carreira para ingressar então na sua vida religiosa. Ele sentiu um chamado espiritual que o levou ao mosteiro dominicano de Bolonha em 1475. Outra curiosidade muito interessante é a influência que ele teve na arte e na cultura, né? Parece um pouco estranho, mas apesar de ele condenar o luxo e a arte secular, Savonarola teve um impacto duradouro na cultura. Sua vida e obra foram tema de peças teatrais, pinturas e romances, incluindo o livro Romola, de George Eliot. E essa é um pouquinho da vida de Jerônimo Savonarola, um italiano que trouxe alguns assuntos polêmicos que nos levam a pensar até os dias de hoje. Se você gostou desse episódio, curte, comenta e compartilha com alguém que vai gostar muito de saber um pouquinho da história deste cara.
E assim inauguramos nosso 2025. Um beijo e tchau!